Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook ao vivo, pelo YouTube ao vivo. É uma alegria muito grande podermos estar todos juntos nessa vibração de amor. Hoje nós temos alguns avisozinhos para dar, mas antes vamos agradecer a todos que contribuíram, a todos que participaram, a todos que se dedicaram e também trabalharam na nossa festa junina. Foi excelente, foi uma delícia. E a gente andou até mandando um videozinho como é que vai ser a dança do ano que vem. Né? Algumas pessoas que receberam o videozinho, né? Uhum. Queria botar até aqui nesse telão. Pode começar a ensaiar ontem já, porque vai faltar fôlego. Então, nós agradecemos assim de coração toda a dedicação, a contribuição, o esforço de cada um, porque com certeza todo mundo doou e se doou por uma grande causa, pela nossa obra social Mãos Unidas. E nós temos hoje um aviso para dar, que é a respeito do nosso congresso. Gente, falta um mesinho só. Tá aí em cima, né? Esse ano vai ser muito, 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 muito especial. Vai ser das 9 da manhã às 19h30. E vale a pena mesmo. O tema desse ano é coragem, fé, coragem e espiritualidade. E nós vamos falar o que significa isso em nossa vida, né? Porque somente através da espiritualidade haverá uma transformação verdadeira, deixando de ser só aquela fé cega que nós tínhamos e que hoje estamos tendo despertar da nossa consciência. É algo muito além, onde as pessoas, independente de qualquer religião que ela siga, mas não existe outro caminho a não ser o do autoconhecimento, da fé que nós precisamos ter em nós mesmos, para podermos atingir os objetivos, para poder realizar as coisas, para poder caminhar, para não desistir antes sequer de começar. E a fé em Deus, a fé que existe algo muito maior entre o céu e a terra, algo que se movimenta, algo que mexe com a vida da gente, algo que interfere na nossa vida muito, mas muito mais do que se pode imaginar. Muito mais do que esposa, filho e marido. Pode ter certeza. Mas muito. E tanto que interfere que em tantos momentos nós não sabemos nem porquê, mas nós não temos coragem de caminhar. A gente começa a dizer que está cansado, está desanimado, está desistindo de fazer projetos, desistindo da vida. Uma quantidade imensa de pessoas cometendo suicídio. Crianças de 5 anos falando que querem se matar. Porque não querem viver, porque sentem tristeza de viver. Da onde que vem essa tristeza numa criança de 5 anos? Ela passa por todos os exames médicos, psicológicos, psiquiátricos, e nada é encontrado. E ela sente. O que uma criança que acabou de fazer 5 anos sabe dizer do sentimento, da emoção de uma tristeza? E dizer que sente tristeza, destoa de uma família inteira
inteira. Como isso? O que é que está acontecendo com as nossas crianças, nossos jovens, com os profissionais do nosso país? Porque tantas pessoas perderam tantas coisas e outros deixaram de ganhar. Mas qual é o valor que isso tem na nossa vida? As pessoas entram em depressão profunda, em síndrome do pânico, porque não aguentam viver a realidade. Se mudam de país para um, para outro, e o vazio continua o mesmo. O encantamento que a pessoa chega num país, quando ela vai iniciar uma nova vida, dura tão pouco, porque aquilo deixa de ser novo logo. É a mesma coisa de comprar um carro. A gente perde o objetivo, a gente tem que buscar algo mais. Por que Joana de Ângeles fala, como também falava Jung, e repete também Nise, que nós não vivemos sem o bonito, sem o belo, sem sentir prazer e nem sem sentir alegrias. Ah, mas isso é material. Não, isso é do humano ainda. Nós estamos no corpo humano. Ninguém vive só com sofrimento, só com dor, só com o feio, só com o desespero. E por que que isso existe tanto? Qual é a nossa sintonia? Como controlar essa sintonia? Como a gente consegue se ligar em Deus, se conectar em Deus? Será que a gente consegue ouvir a voz de Deus? O Domingos hoje ouviu, né? O Domingos. Lá no estúdio tem uma coisa que o pessoal fala, é a voz de Deus. Mas essa voz de Deus é outra. Que só aquele que ouve sabe dizer. E aquele que ouve, ele sabe dizer exatamente o que ele tem que fazer. Aqui ele veio nessa encarnação. Como é que a gente aprende a não se transtornar, a não entrar em conflitos, a não se sentir perdido e nem desesperado, porque a gente descobre que não tem o controle nas nossas mãos. Aquele controle que a gente achou que tinha era da televisão só. E mesmo assim, algumas ainda têm vida própria, funciona quando quer. Nem o WhatsApp hoje funciona direito. Né? Então, o que dirá do controle da minha própria vida, da minha emoção, do meu pensamento? E como é que o meu pensamento atua na minha vida? A Nise veio trazendo uma mensagem nesse próximo livro, que provavelmente será lançado no nosso congresso, que é SOS, é o nome do livro. Ela vem falando por que de tanto sofrimento e por que nós olhamos tanto para tudo isso que acontece e somente isso é coisa negativa, porque a gente não olha para a coisa positiva, só o negativo. Só. Por que é que nós adoecemos? Ou melhor, por que é que nós nos adoecemos? Porque nós focamos no sofrimento. Então, esse congresso é um trabalho fantástico, que a espiritualidade se programou, instituiu
para poder realizar sobre nós, sobre nosso campo eletromagnético, sobre nosso perispírito e nós espíritos, que ora estamos encarnados, para que a gente possa ter uma nova visão da vida a partir desse trabalho, desse socorro, a partir desse tratamento que é efetuado ali, para que essa lente de destruição saia dos nossos olhos e nós possamos enxergar o jardim florido, colorido e perfumado, mas não mais destruição. Esse é o objetivo que os mentores espirituais estão trazendo dentro desse congresso. É esse tipo de trabalho que será realizado por esses mentores dentro do nosso psicológico e dentro das nossas emoções. Perder, jamais. Pode começar a se rasgar já, porque depois você vai se arrepender muito se perder. Quem vem esse ano é Divaldo Franco, claro, é o nosso amigo querido, cofundador da casa. Rossandro Klingey, que também vem falando sobre coragem para se transformar. Eu estarei falando sobre SOS Emoções. Ivana Heisken estará falando sobre espiritualidade. Para quê? O que isso muda na tua vida? Luiz Mário Duarte vai falar sobre forças que nos movem. Onde está essa alavanca e como eu vou acioná-la? Arthur Valadares vem falando sobre vencendo os desafios. Como a gente faz esse movimento? E teremos também esse ano Leila Pinheiro, teremos Juan, que vai estar cantando também, e teremos mais uma surpresa que será extremamente especial. Para você poder participar, adquira a sua credencial, peça na secretaria também cartazes, para você poder auxiliar a levar também essa divulgação, porque a divulgação, você levando a sua família, você buscando seus amigos, para poder estar presente num local onde será um grande hospital, porque nós ainda estamos com as nossas emoções, os nossos sentimentos muito adoecidos, para que esses seus queridos também tenham uma oportunidade de ver uma outra vida, e não essa vida tão amarga que tem sido para tanta gente. Então, está aí o convite, porque você fazendo esse convite, você está convidando a pessoa a seguir em frente, mudando a vida, se dando a oportunidade de ser feliz. E o Francisco vai fazer hoje o preparo da nossa casa. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pela nossa querida mentora Joana de Ângeles. E é o número 199. Nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde os outros estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se devem fazer as coisas.
Insiste no teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. Boa palestra a todos. Amoroso Mestre Jesus, que nos acolhe, que nos abençoa nesta noite de hoje, acalentando os nossos corações, dulcificando nós, almas que aqui transitam. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa mentora, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva o nosso amigo querido Domingos Vaz, que vem nos trazer ensinamentos da alma. Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui com um convidado querido. Ele é médico, especialista em várias áreas, sendo que uma delas é homeopatia, e ele é presidente da Associação Médica Carioca. E vem trazer aqui um assunto assim fantástico, aliás, que ele apresentou no Medinesp, lá em Teresina, no Piauí. Então, Domingos, é com você agora. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Com muita alegria aqui pela Associação Médica Espírita Carioca, na qual hoje eu estou como presidente, que nós estamos nessa casa tão querida, que sempre nos apoiou tanto, não só nas atividades da Associação Médico Espírita, como no movimento médico espírita nacional de uma maneira geral. Então é com muita gratidão que a gente atendeu esse convite, como não podia deixar de ser, e para falar de um tema que é muito querido, né, para mim. Acredito que estimule muita curiosidade de vocês também, porque falar de chakras, falar de centros de força, aqueles que lidam com espiritualidade de alguma forma, em algum momento já ouviram falar ou já lidaram com isso, mas, no entanto, é um tema que, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente percebe, nossa, mas carece um pouquinho mais de estudo para poder estar falando sobre essa questão dos centros de força. O que de fato eles são? Qual é o papel desses centros, qual é o papel desse fluxo de energia que eles carregam no processo de adoecimento, no processo de saúde e doença. E aí eu já vou adiantando algumas questões, já baseado em outras que me colocaram ao final dessa palestra. Né? Primeiro, ainda não há um livro sobre isso, esse livro está sendo construído. Né? Finalmente, algo me disse, não, você precisa escrever, e a gente já está nesse processo. Né? Iraci assumiu um processo de escrever o livro aqui da Nise, é algo mais ou menos parecido que está acontecendo comigo, não por psicografia, mas por intuição mesmo da espiritualidade. Está na hora de que muita gente precisa desse conhecimento de alguma forma. Então, baseei muita coisa na Ayurveda, baseei muita coisa na homeopatia sistêmica, que é a homeopatia com a qual eu trabalho, no conhecimento da fisiologia humana, né, que Décio Andoli coloca bastante coisa para nós nesse sentido, e fui linkando, e fui fazendo links, e fui chegando nessa palestra que, na verdade, tem por objetivo fundamental, né, estabelecer, hoje particularmente, como é que eu posso me autoconhecer a partir do meu processo de adoecimento, entendendo o papel dos chakras nesse processo. Né? Esse que é o fundamental. Né? Falaremos também de tratamento, falaremos também das cores de cada centro de força, mas se a gente fosse deter para falar de tudo que diz respeito a esse tema que é tão vasto, né? A gente está falando aqui de tomos e tomos de estudos que os Vedas fizeram lá na Índia Antiga, então seria um seminário aqui para uma manhã, para uma tarde, para um dia todo até se desse. Mas vamos então focar nesse aspecto e acredito que a gente vai conseguir trazer coisas muito interessantes a partir daqui. Primeira questão que eu acho que é muito importante é o seguinte: a gente tem que ter consciência daquilo que a gente convencionou dentro do meio espírita chamar de perispírito. Porque muitas das vezes a gente traz aquele conceito de perispírito ainda da nossa evangelização infantil.
Se alguém parar para pensar agora, fechar os olhos, olhar para a evangelização infantil, vai lembrar como é que nosso evangelizador, ou como nós, quando evangelizadores, nós passamos isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, né? Como se fosse uma capinha que revestisse aquele corpo físico, né? Aqui agora é o perispírito, tira, está o corpo físico, coloca, tem um perispírito de novo, e os dois juntos, é a maneira como o espírito coordena o corpo. Só que esse perispírito, em verdade, ele é uma estrutura complexa. Ele não é uma estrutura simples como um revestimento, um arcabouço apenas. Ele é uma estrutura que a gente tem que compreendê-la em pelo menos 3 dimensões. A primeira dimensão, que é que a gente conhece um pouquinho mais, que tem mais a ver com as nossas sensações mais imediatas, é o duplo etérico. Aquele sanduíche de 2 camadas, a qual uma camada está bem acolada aos nossos plexos, ao nosso corpo físico, às nossas glândulas, né, e comunicando as funções ao corpo, e a outra camada que está mais voltada às camadas mais internas, mais quintessenciadas do nosso perispírito, fazendo esse trabalho de membrana dupla, por assim dizer. Membrana entre aspas, porque a gente vai entender que isso aqui está muito para além de uma simples membrana mesmo. O segundo corpo que esse corpo duplo etérico ele faz contato é o corpo que a gente chama de corpo astral, ou corpo espiritual. Esse corpo, ele ainda guarda a semelhança daquele espírito, é o corpo que exatamente se manifesta quando eu tenho a mediunidade de visão, quando algum espírito se materializa, ou quando algum espírito ele se torna visível a um determinado médium, é esse corpo que eu estou vendo, que guarda aqueles traçados que aquele espírito quer dar. No entanto, a gente sabe que não tem mais relação nenhuma com o corpo físico. É um corpo que, na verdade, traz as impressões, traz os sentimentos, traz a personalidade, por assim dizer, que guarda esse espírito. E para além desse corpo astral, corpo espiritual, eu tenho um terceiro corpo que ainda o envolve, que é o corpo mental, que não guarda mais relação com o formato que esse espírito tem, funciona como uma espécie, vamos dizer assim, de HD desse espírito, onde todas as impressões e informações desta e de outras vidas transatas se encontram gravadas e que são transmitidas a esse corpo espiritual, moldando e fazendo com que, através do duplo etérico, ele coordene o corpo físico. Tudo isso que a gente falou, duplo etérico, corpo astral, corpo espiritual e corpo mental, compõe aquilo que a gente convencionou chamar de perispírito. Um outro esquema que a gente pode tentar entender seria mais ou menos esse, né? Fazendo uma analogia da medicina oriental, analogia lá da Ayurveda ou da própria medicina chinesa, com as revelações de André Luiz, eu teria o espírito sem forma, né, porque o espírito, na verdade, é imaterial, então ele não tem como ter formato, representado aqui por essa explosão, que por conta disso mesmo seria o corpo causal, porque ele é a causa de todo esse movimento que a gente está falando da formação desse indivíduo, né? Através desse espírito, ele se comunica de alguma forma com uma primeira etapa do perispírito, que é o corpo mental, representado aqui por esse disco verde aqui girando, que vai gerar aquilo que o formato do corpo espiritual, que é o corpo astral. Esse corpo astral, por sua vez, vai coordenar a formação a condensação da matéria em torno desse corpo, formando aquilo que a gente convencionou chamar o duplo etérico, fazendo contato entre o corpo espiritual e, finalmente, o corpo físico coordenado por esse duplo etérico, arranjando-se célula a célula, compondo o corpo material que nós envergamos aqui nessa realidade, guardando também similitude com a matéria que se encontra presente nos mundos nos quais nós estamos encarnados. Então, aqui eu tenho espírito, perispírito, dividido em 3 corpos, e corpo físico. 5 corpos solidários entre si. Isso ainda fica um pouco confuso para a gente, eu tenho certeza, porque ficou confuso para mim também. É difícil, muitas das vezes, a gente fazer analogias. Mas, buscando algumas similitudes com algo que nos é muito caro, né, no nosso encarnar, se eu tivesse que pensar, né, olhando para os determinados polos, o polo espírito, que é o polo causal, e o polo matéria, que é o polo corpo físico, e se eu tivesse que fazer uma analogia aqui entre 2 figuras que nos são muito queridas, que é o pai e que é a mãe, que todos nós temos de alguma forma, aonde eu colocaria, por exemplo, o corpo físico? Mais perto da mãe ou mais perto do pai?
corpo físico, ele é gerado aonde? Dentro da mãe, né? O corpo físico é matéria. Matéria é terra, a terra que nos acolhe, a terra que os nossos ancestrais usaram chamar de Pachamama, Mãe Terra, né? Exatamente para nos dizer que nós temos esse polo feminino, que é o polo que nos condensou, que nos acolheu e que fez com que nós envergássemos a nossa individualidade. E no momento que nós nascemos e que saímos dessa mãe, nós fazemos uma caminhada dia após dia no sentido de fazer o quê? Desencarnarmos pouco a pouco. Não é isso que a gente está fazendo aqui o tempo inteiro? Ou vocês não pararam para pensar nisso? Está todo mundo aqui, cada segundo, desencarnando um pouquinho, né? Fazendo o caminho de volta para onde? Para aquilo que a gente convencionou chamar de céu. Aonde está representado quem lá no céu? O Papai do Céu. Exatamente aquele Papai do Céu que a gente aprendeu na nossa infância. Então, eu fiquei pensando assim, então na nossa vida inteira é nascer no colo da mãe e caminhar para o regaço do pai. É isso que a gente faz o tempo todo. E é isso que é o processo evolucionário, né? Caminhar de do polo para outro polo, até o momento que a gente possa ser uma e a mesma coisa. Então, imaginando aqui, entre o Pai do Céu e a Mãe Terra, o que a gente tem de elemento comum que a gente possa estar associando? A foto está dando a dica. A água. A água. André Luiz, né, através da revelação de Lise, já nos asseverava que a água era algo tão importante que ele era diretamente ligado ao ministério da unção divina. Não tinha espíritos intermediários que se lidassem com a construção da própria molécula de água. É tão importante que ela faz parte da nossa terapêutica complementar espírita. Renderia aqui uma outra palestra, que, né, em outra oportunidade a gente pode até estar falando sobre. Mas, de alguma forma, a água é algo que, no dizer de Masaru Emoto, desce do céu em forma de amor e é acolhido pela terra, que coloca ela em todas as suas entranhas e, a partir do processo de evaporação, devolve ao céu na forma de gratidão. Amor de pai para a mãe, gratidão da mãe para o pai, e a água perfazendo todo esse movimento. Então eu falei assim, essa água tem alguma coisa para me dizer. E aí a própria foto veio e trouxe a intuição. O que tem nessa foto aqui junto com essa água? O que vocês estão vendo aqui? Uma represa. Uma represa qualquer ou uma represa que nos dá energia? Uma usina hidrelétrica. Opa, então tem alguma coisa de energia com a água aí que faz sentido. Vou tentar olhar a planta de uma usina hidrelétrica para a gente poder entender como essa coisa funciona. E aí eu já peço desculpa se tiver algum engenheiro elétrico aqui na plateia, porque eu não sou engenheiro elétrico, me atrevi a fazer a explicação por minha própria conta. Então fiquem só na paráfrase, fiquem só na metáfora. Mas pensem bem, usina hidrelétrica, ela vai acolher a água. A água ela tem algum formato específico? Não, ela guarda o formato que lhe derem, né? Onde ela couber, ela vai guardar aquele formato. Então, se a água ela não tem um formato específico, ela está lembrando alguma coisa naqueles corpos que também não tem formato específico, mas que, por sua vez, ela está ali presente e vai gerar algum tipo de movimento, vai gerar energia. Ela vai lembrar justamente a concepção que a gente tem de espírito. Então, a água, por assim dizer, quando ela entra numa usina hidrelétrica, ela vai ser a causa desse movimento, não é verdade? Se ela vai ser a causa, por que não representá-la como sendo o corpo causal? Que ainda não tem um formato, já sei que a energia está ali dentro de alguma forma. Mas essa energia ainda não consegue, de alguma maneira, ser trabalhada nas nossas casas. Eu não consigo pegar essa energia e ligar a minha torradeira, o meu micro-ondas, a minha TV. O que eu preciso para que isso, de fato, possa gerar energia? Num primeiro momento, fazer com que esse corpo causal ocasione um movimento de uma roda motriz, de uma turbina, que girando, 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 vai gerar uma energia cinética. Não é energia elétrica propriamente dita, mas é aonde eu vou conseguir, com primeira geração de energia e de movimento, gerar as demais energias que eu vou necessitar para poder utilizar na minha residência. Então, essa roda girando, lembra lá atrás o quê? Aquele disco que a gente representou, que seria o corpo mental, onde esse corpo causal, de alguma forma, vai gravar as impressões desse movimento. E esse disco girando, por sua vez, ele tem uma energia que também não é energia da tomada. Para isso, ela precisa ser reduzida, transformada. Então, vai ter um transformador aqui no meio do caminho que vai pegar essa energia cinética e já transformá-la, numa primeira etapa, numa energia elétrica.
já tem formato de eletricidade, mas ainda não é eletricidade que eu posso usar na minha casa. Ou alguém já se atreveu a ligar o micro-ondas direto em Itaipu, 20 mil volts? Não tem como, né? Então, esse transformador, eu posso dizer que é o meu espírito já, porque eu já traduzi aquela energia de alguma forma, a energia e a informação gerada por aquele movimento já viraram energia elétrica. Não é energia que o meu corpo físico dê conta de aguentar, mas é uma energia que já guarda relação e semelhança com ela. Para que ele possa estar utilizando, eu vou ter que, ao longo do caminho da transmissão dessa energia, fazer com que ela encontre estações, subestações, onde ela possa ser reduzida. E aí ela vai entrar por um lado, em contato com esse espírito, e vai sair por outro, em contato com a minha casa. Um lado e outro lado, duplo etérico. E o que ela vai encontrar dentro dessa subestação de energia? Vai encontrar diversos outros pequenos transformadores que vão reduzindo, transformando essa energia em 110, em 220, aí sim uma energia que eu vou poder estar usando no meu corpo físico, que é a minha casa material. Esses transformadores dentro do duplo etérico nada mais são do que os chakras, os centros de força. São vórtices redutores dessa energia, traduzindo a energia espiritual em algo mais materializado, o qual eu consiga estar utilizando. Então, dei essa volta toda para poder chegar nessa metáfora. E eu acho que ficou um pouquinho mais claro agora qual é o papel desses corpos todos. E eu já peço desculpas por ter demorado um pouquinho nisso, mas isso é fundamental para a gente poder entender esse processo. Porque quando a gente está falando de centro de força, eu não estou falando especificamente em algo que é só a espiritualidade que me deu, ou algo que é místico. Eu estou falando de algo que já é muito estudado, né? Estou falando de Rupert Sheldrake, com a sua teoria dos campos morfogenéticos, que estudando os cachorrinhos chegando à casa, os donos chegando à casa dos seus respectivos pets, dos seus respectivos animais, já de alguma forma aquele cachorrinho que estava naquela casa sabe que aquele dono está chegando. Alguém nunca teve essa experiência? E não precisa ser com o cheiro, ele conseguiu provar por estruturas fechadas que isolassem outros sentidos que aquele cão de alguma forma tinha percepção da chegada do seu dono, independentemente de não ter contato com sentidos materiais. Então, existe alguma coisa, algum campo que é responsável por essa organização. Então, é desse campo que nós estamos falando, né? que Rupert Sheldrake chamou de campos morfogenéticos. Então, na verdade, nenhuma novidade para nós, porque André Luiz ele já dizia isso, que os centros de força eles estão situados no corpo espiritual, ou no psicossoma, ou seja, vale dizer que dentro do corpo perispirítico, e funcionam como terminais através dos quais a energia é transferida de planos superiores para o corpo físico. Você fala dele em Evolução em Dois Mundos. Então, percebam que ele já tinha essa noção, né, que a gente tentou usar nessa metáfora que colocou anteriormente. E ele diz que ele está intimamente regido por 7 centros de força, e por isso até quando a gente falar de chakras aqui, vamos falar de 7. Tem tradições que trabalham com 6, tradições que trabalham com 8, com 5 centros de força, mas aqui a gente vai ser, como a maioria das tradições, André Luiz também citou 7 centros, vamos trabalhar com eles e vocês vão perceber que em termos didáticos é mais interessante a gente estar falando dessa forma mesmo, né? Então, e esses centros de força, eles se conjugam nas ramificações dos plexos, nas ramificações das nossas glândulas, o que dá muito entendimento no processo de adoecimento, especialmente quando se debruça sobre a fisiologia espiritual desses órgãos, né? Vibrando em sintonia uns aos outros nesse influxo desse poder diretriz da mente, que é quem, de fato, coordena todo esse processo de trabalho. Então, os chakras, na verdade, apesar de terem trazidos por André Luiz para nós no século XX, não tem nenhuma novidade também, porque eles foram trazidos lá dos Vedas, dos antigos hindus, quando nos primeiros escritos dos quais nós temos notícia, datado de 5.000, 6.000 anos atrás, a gente está falando de chakra que vem do sânscrito, que significa roda, plexus, disco. Então, nenhum problema para nós espíritas utilizarmos a palavra chakra. É apenas uma tradução também para centro, ou para roda. A gente pode e deve estar utilizando a palavra até para fazer reverência aos primeiros que estudaram isso, que nada mais são do que aqueles que vieram oriundos de Capela, como já nos foi colocado no livro Os Exilados de Capela,
trazendo essas informações já de mundos superiores, os quais eles já frequentavam, e que a gente agora está tendo a oportunidade de estar acessando aqui de novo, né? Então, são estudos muito antigos. Muito rapidamente estão aqui os nossos 7 centros de força, traduzidos nessas cores do arco-íris, onde vocês podem perceber aqui, desde o chakra base, o chakra raiz, que é o chakra vermelho, passando pelo chakra sexual, laranja, pelo chakra do plexo solar, que é o chakra amarelo, um pouquinho acima do umbigo. No centro do peito, o chakra verde ou rosa, depende de como ele vibre, que é o chakra do amor. Na região do laríngeo, o chakra azul claro, que é o chakra da comunicação. Na região da nossa fronte, o terceiro olho, o famoso chakra frontal, que é esse azul índigo, que dá nome, inclusive, à história das crianças índigo. E, finalmente, a questão do 7º centro de força projetado para o alto, que é o chakra espiritual, que é o chakra coronário, que está ligado à nossa glândula pineal, né? Traduzidos aqui nessas 7 cores, belíssimas. Esse aqui é um quadro que não precisa vocês estarem lendo, é só para mostrar aonde a gente baseou muitas das coisas que a gente está trazendo, e nós vamos estar falando de um a um deles aqui agora. Isso aqui é só uma primeira síntese para a gente poder estar fazendo entendimento. E aí eu pergunto para vocês estão dispostos a fazer essa viagem? Vocês querem começar, então, no centro de força mesmo e até estudar ele até o finalzinho, né? Muito que bem. Se vocês fossem começar algum estudo, vocês começariam do pai para a mãe ou da mãe para o pai? Da mãe para o pai, né? Quando a gente faz uma coisa que não está muito legal, é para a mãe primeiro que eu conto, para a mãe amaciar um pouco. Não é assim? Tem mãe que é braba, tem mãe que não é melhor falar com o pai primeiro. Mas, de alguma forma, eu vou recorrer ao feminino primeiro. É o feminino que acolhe, para depois a gente ir para o polo masculino, que é o polo de tomada de decisão. Não que homens só tomem decisões e mulheres só acolham. Masculino e feminino, vocês entendem que coabitam e coexistem dentro de cada um de nós, em maior ou menor grau, né? Emmanuel já nos dizia isso, né? Somos todos masculinos e femininos na nossa essência, até por conta das experiências que nós assumimos. Mas vamos começar, então, da raiz, porque também era assim que os hindus estudavam. A tal da subida da Kundalini, que vocês já devem ter ouvido falar, da serpente de energia, ela começava lá na raiz, né, na terra, ascendendo até as regiões superiores, até a região de conexão com o espiritual. E nós vamos fazer a mesma coisa, começando pelo chakra raiz, exatamente o nome dele em sânscrito, Muladhara. Muladhara é raiz em sânscrito. E raiz remete ao quê, gente? O que vocês pensam quando falam em raiz? Terra. Pensam em mais o quê? Base, sustentação, força, segurança. Vocês conseguem imaginar uma planta sem raiz? Ela fica desconectada, né? Ela precisa ter algum local onde ela consiga se sentir amparada, protegida. E aí, realmente, o que esse centro de força representa, com a sua lótus terracota, vermelho terracota de 4 pétalas, 4, né, representação da matéria, o quadrado, né, delimito, isso é matéria. O que essa lótus representa é justamente a segurança, a atração gravitacional que em algum momento pegou toda aquela poeira de estrelas e nos atraiu e nos tornou aquilo que nós somos aqui nesse momento. O que nós somos hoje se deve à atração gravitacional que de alguma forma, essa força telúrica, força da Terra, que nos traduziu e nos trouxe essa segurança. Então, nossa energia mais primária, mais instintiva, é a ligação com a Mãe Terra. Por isso, os indígenas, quando celebram suas danças, como é que são as danças indígenas, gente? Batendo os pés no chão. E os povos, quando querem marchar em nome da sua terra, da sua pátria, o que eles fazem? Batem os pés no chão. E o samba, que é um ritmo que nos é tão querido, como é que ele é? Batendo no chão. Por isso que ninguém resiste ao samba, imagina. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Ou seja, alguém estava falando de chakra e nem sabia que estava falando disso, né? Então, seguindo aqui, o que isso representa? Ele é um chakra que está voltado para o chão. Eu esqueci de dizer isso no começo, mas vale colocar aqui agora.
Todos os chakras, de alguma maneira, têm reflexo anterior e posterior, à exceção de 2. O base, que está voltado para a mãe, para a terra, e o coronário, que está voltado para o pai, para o céu. Esse só tem uma face, né? Os demais têm região anterior e região posterior, podendo ser acessados por ambos os lados. Então, esse chakra que está voltado para a terra, ele está ligado a glândulas. Todos os chakras eles têm conexão com determinadas glândulas. E a glândula que esse chakra está conectado é a glândula adrenal ou suprarrenal. O que a glândula adrenal faz na vida da gente? Para que serve a glândula adrenal? O nome já está dizendo, para produzir adrenalina. E quando é que eu preciso de adrenalina? Estresse. Existe um sentido muito básico que permeia todos os animais, né, que possuem esse mecanismo, chamado de mecanismo de medo e fuga. Já ouviram falar nisso? Então, diante de um estímulo qualquer que me pareça desconhecido, como é que eu vou estar reagindo frente a esse estímulo? Eu vou começar a ficar apreensivo. Isso o que é que está acontecendo? É a adrenalina que está sendo descarregada na minha corrente sanguínea. Essa adrenalina vai fazer com que minhas pupilas fiquem como? Dilatem. Eu preciso estar de olho para entender o que está acontecendo. Eu preciso estar de ouvidos atentos. Posso digerir, me dar o prazer de digerir um alimento? Não, eu vou me travar todo, né, porque não tem tempo de ir ao banheiro, não tem tempo de nada. Então, esfíncteres travados. Meus músculos ficam como? Rígidos, porque eu tenho que me preparar para lutar ou para fugir. E esse barulho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aquelas sombras, né, nas cavernas, vamos lembrar lá de onde isso começou, né? Vão crescendo, eu vou achando que é uma determinada fera, quando de repente me deparo com um simples besouro ou com uma simples barata. Alguns vão continuar fugindo, eu inclusive, mas outros vão entender, que bom, é só uma barata. E aí, quando dizem é bom, é só uma barata, o que acontece? Daquela relaxada, não é isso? Quem faz essa relaxada? É um outro hormônio que às vezes a gente conhece pouco, que é o cortisol. Então eu tenho uma descarga de adrenalina para me estimular e outra de cortisol. Não precisa ficar com o coração acelerado, nem respirando ofegante para fugir, não, está tudo bem. O cortisol vai e baixa e fica tudo bem no 0 a 0 de novo. Então é um sistema muito inteligente e muito eficaz, especialmente para os momentos que eu tinha que enfrentar feras, né, como os tigres dentes de sabre, como as intempéries. Mas como felizmente hoje eu não tenho que enfrentar fera nenhuma, esse sistema ele quase não é acessado, não é verdade? Ou eu ainda estou naquela fase de matar um leão por dia? Alguns leões, né? Esse é o grande problema, porque esse sistema equilibrado, ele dá essa ideia de casa, paz, sobrevivência. Agora, quando eu desequilibro esse sistema, eu gero o tal do estresse, que nada mais é do que o excesso de cortisol. Já pegaram a bula do corticoide? O que o excesso de cortisol faz no organismo da gente? Eleva a pressão arterial, hipertensão. Eleva a resistência insulínica, diabetes, do tipo 2, aquele diabetes que é de tanto eu desgastar, precisar de estocar açúcar para poder queimar, mas como eu não queimo açúcar, ele vai acumulando, parte vai virar gordura ser estocada fazendo obesidade, dislipidemia, outra parte vai virar diabetes do tipo 2 lá, me ocasionando uma série de transtornos. E uma série de alterações ósseas, porque se eu fico com medo de fugir, toda hora eu me encolho, não quero sair da casa da mãe, porque eu não tenho segurança com relação à mãe dentro de que eu vou ter algum tipo de segurança do lado de fora, eu vou ficar travado, eu vou ficar rígido, vou ficar imóvel, eu vou ficar com artrose. Então entendam que tudo isso, de alguma forma, está por detrás do desequilíbrio do primeiro centro de força. O centro de força que, em vez de fazer confiar na mãe e sair para o mundo, me faz ter medo. E aí eu fico medo, fico avaro, só acumulando coisas, eu fico imóvel. Olha quantas questões estão aqui traduzidas por doenças que não são nada prevalentes. Fiquem tranquilos que eu não vou perguntar quem é hipertenso, nem quem é diabético, nem quem é... Nada disso aqui. Não vou fazer essa pergunta. Mas se pensem, poxa, aquela hipertensão então, o que está por detrás dela? Muitas das vezes é esse medo, esse receio de ir para o mundo. Vocês têm certeza que vocês querem continuar fazendo essa viagem?
Porque a gente às vezes se para aqui, né? Meu Deus, já parei no primeiro. Meu Deus do céu, e aí? O que me espera nos 6 demais? Mas vocês vão entender que tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Segundo centro de força, sair da casa da mãe e percebo que eu tenho que ganhar o mundo. Se eu percebo que eu tenho que ganhar o mundo, eu vou descobrir o quê? Vou descobrir que nesse mundo tem outras pessoas com outras casas e com da mesma mãe, mas com outras histórias e com outras trajetórias de vida. Então, por que não vou me conectar a essas pessoas? E para que eu me conecte a essas pessoas, eu tenho que fazer 2 movimentos. Primeiro, o movimento de ir em direção. Segundo, o movimento de receber essa pessoa de volta. E essa pessoa, por sua vez, vai também na minha direção e ela volta. No movimento de ida e de vinda. Exatamente com o elemento que rege esse centro de força, que é o elemento água. O elemento que vai e que vem, como uma onda no mar. Né? A gente já ouviu o Lulu falando. Né? E, inclusive, nessa história do indo e do vindo infinito. Esse movimento de idas e vindas remete ao que também do nosso ponto de vista mais primário? Se esse chakra está conectado às nossas glândulas, às nossas gônadas, as glândulas sexuais, masculinas e femininas, o que ele está remetendo? O próprio movimento que está traduzido no ato sexual, que é o movimento onde eu me coloco no sentido de me entregar, colocando todas as minhas expectativas sem medo, e recebendo, por sua vez, em acolhida aquela pessoa. O mesmo movimento que a água faz de amor e gratidão, só que traduzido de uma forma um pouquinho mais material. E pensado dessa forma, sexo nunca mais vai ser da mesma maneira. A gente vai entender sexo de uma maneira muito mais sublime. Né? E aí vocês já começam a desconfiar do que está por detrás do desequilíbrio dessa bela lótus de 6 pétalas, né? Que traduz exatamente a completude do ser mais pleno que encarnou aqui na face da Terra. Nascer, primeira menstruação, crescimento, gravidez, última menstruação e morte. É a mulher. O homem, infelizmente, não tem como ter essa completude toda. Né? Mas esse é um chakra eminentemente feminino, representado nessa cor laranja, com a lua crescente em forma de cálice, exatamente representando essa acolhida. Então, apesar de homens e mulheres o tê-lo, e ser um chakra ligado ao sexo, é um chakra eminentemente feminino, porque, de alguma forma, eu acolho o outro também que está na sua individualidade. Então, na verdade, ele representa a natureza dual, essa masculino e feminino, e relaciona-se com alegria, desejo, com sentir, com emoção, tudo para que os dois, de alguma forma, se tornem um único ser. Agora, como ele se localiza nos quadris, né, inclusive ele tem esse nome Suvadhisthana, exatamente por conta disso, o nosso lugar, como se fosse o lugar onde nós nos encontramos, do ponto de vista físico, né, ele tá relacionado à questão do movimento de vai e vem. E aqui a gente já tem até uma dica de como estimula esse centro de força, as danças sabem muito bem. Que danças são eminentemente sensuais e nos estimulam? Falamos do samba de alguma forma também, porque não é só bater de terra, tem o remexer dos quadris, mas também dança do ventre. Né? O próprio funk exclui letra, exclui todas as vibrações que estão a ele relacionadas, mas as pessoas que não param diante de um funk, elas têm sua razão de ser, porque elas estão mexendo com energias muito primitivas ali. Né? E fazendo uma análise fria desse processo, a gente começa a entender de como as coisas realmente se dão. E aí a gente começa a entender também aquilo que a gente, por exemplo, numa aula de pilates ou numa aula de yoga, a gente é levado a fazer quando senta naquele bolão. Alguém já viu aquele bolão do pilates? O que faz? Solta o quadril, mexe. Seja flexível. Flexibilidade é a palavra desse centro de força. E aí, falando de flexibilidade, conectando as glândulas sexuais, também ao sistema urinário, no caso do homem a próstata, a gente entende que existe uma harmonia que faz com que, se eu me torno flexível e vou em direção ao outro, tudo passa a funcionar bem. Mas se eu começo a desequilibrar, o que eu vou ter no oposto da flexibilidade? Rigidez. Por que eu vou ter a rigidez no oposto da flexibilidade? Porque eu vou simplesmente dizer o seguinte, não quero me vergar diante do outro. O outro que vem até mim, eu me torno rígido, passo a não compreender o outro. Porque, na verdade, eu quero é minha mãe, eu estou com medo de entrar em contato com o outro. Volto para o primeiro centro de força e fico preso ali na casinha. E aí, desequilibrando dessa forma, o que está ligado à rigidez em termos de doença? Pensa aqui comigo.
colagenoses, como lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, já ouviram falar disso? Fibromialgia? Transtornos urinários, aquelas infecções de urina em repetição que você faz 200 mil exames e não sabe por que está descarregando por ali, como a Iraci coloca, né? Aí, ó, flexibilidade. Tentem pensar se não está faltando flexibilidade em algum ponto da vida. E as infecções prostáticas também no caso dos homens, né? E lembrando que uma vez que ele está desequilibrado, eu posso permitir uma série de... Não está passando? Ah, passou. De conexões, né, com espíritos que são sedentos dos prazeres sexuais também nesse processo. Os íncubos, súcubos, como são chamados, eles se conectam a esses centros de força exatamente dessa forma, né? Mas vamos entender que a gente está super equilibradinho, que saímos da casa da mãe, fomos ao encontro do outro, constituímos uma família, por assim dizer, e a gente chega então no terceiro centro de força material, que é o Manipura, a joia brilhante, o plexo solar. O que é esse centro de força, representado pela lótus de 10 pétalas, pela pujança do fogo, que é o seu elemento, traduz para cada um de nós? E por que ele está situado diretamente conectado ao fígado, ao pâncreas e aos órgãos digestórios? Vejam bem, se eu fui em contra o outro, eu começo a entender de que o mundo, de alguma forma, ele tem algo a mais para me dar. E esse algo a mais para me dar, às vezes, vem na forma, inclusive, do quê? De um alimento. Esse mundo me alimenta e me nutre. Mesmo longe do colo da mãe, essa mãe, de alguma maneira, ela consegue estar me nutrindo, não é verdade? De onde vêm os alimentos? Dessa terra. Agora, pensa num alimento assim bem bacana, bem gostoso. Eu sei que vocês pensaram em chocolate, não precisa ser muito mentalista para falar disso, né? Mas mesmo que a gente pense no chocolate, vamos pensar no chocolate mesmo, sem problema nenhum. Chocolate é feito de quê? Cacau. Mas só tem cacau no chocolate? Açúcar, que também veio de onde? Da cana-de-açúcar. E esse cacau e essa cana-de-açúcar nasceram por acaso? Podem ter sido selvagens, mas podem ter sido cultivados também, por mãos que plantaram essa cana e esse cacau. Mas pega a cana e o cacau junto e já dá chocolate? Não, tem um processo de elaboração. Tem que secar, tem luz de sol, tem tanta coisa envolvida que eu não vou entrar em detalhe, para chegar naquela simples barrinha de chocolate. E aquilo tudo se juntou para virar o quê? Chocolate. E o chocolate, ele se gaba por conta disso? Não. Na minha mão, ele se dispõe a entrar na minha boca e deixar de ser chocolate pelos meus processos digestórios para ser o quê? Parte integrante de mim mesmo. Chocolate deixa de ser chocolate para ser você, para ser eu, para ser quem o consome. E aí eu fico, poxa, que bacana, quer dizer que tem um fogo dentro de mim que faz com que determinadas coisas deixem de ser o que elas são para serem parte do que eu sou. O que eu estou fazendo nessa vida? Eu tenho que buscar também deixar de ser quem eu sou para ser parte do outro. E aí o que eu pego? Pego minha energia, que eu estou acumulando no alimento, que é para isso que eu me alimento, e dou essa energia na construção de um mundo melhor. Não é bonito pensar na digestão assim? Se a gente vai mastigando, já pensaram? Vai mastigando, vai pensando no alimento desse jeito? Como é que ele vai se tornando você mesmo? Agora, o que normalmente eu faço? Um quadradinho de chocolate, não. O salão aqui está enorme, está cheio de gente. Tem um barrão só, eu vou lá, vou pegar mais um bocado. Mas, vou pegar mais um pouco, porque, senão o pessoal vai chegar e vai comer tudo. E aí eu vou pensando o quê? Em acumular, em reter. E aí o que vai acontecendo? Quando eu como demais, o que me gera? Indigestão. O que costuma dar? O elemento é fogo. O que costuma dar? Queimação. Queimação. Então, o que acontece? Quando eu começo a acumular energia, essa energia não serve para o outro, o que essa energia está fazendo? Ela vai me autoconsumir. Se eu, em vez de fazer igual Prometeu fez, pegar o fogo e dar o fogo para a humanidade, fico me brincando com fogo, eu vou o quê? Me imolar. E é isso que acontece. Queimação é inflamação. Os tecidos, de alguma forma, eles começam a se inflamar. Inflama o estômago, gastrite. Inflama o intestino, colite. Inflama o pâncreas, diabetes. Não mais o do tipo 2, mas agora o do tipo 1. E, finalmente, inflama o fígado, hepatite, cirrose.
toda sorte de necrose e de queimação de tecidos que eu posso fazer. Única e exclusivamente por quê? Porque eu não estou conseguindo abdicar do meu ego em prol do outro. Exatamente pela insegurança que eu tenho de estar indo em direção ao outro, fazendo essa energia circular. E é justamente por conta disso, olha, ego, egoísmo. A gente ouve o tempo inteiro que dentro do movimento espírita, o principal mal que assola a humanidade é o egoísmo. E não é à toa que é exatamente por esse centro de força em cima do umbigo que boa parte dos espíritos que vampirizam se ligam, se unem a esse centro de força para unir essas energias. Por quê? Porque eles são maus? Não, porque eles estão conectados na mesma faixa vibratória que nós estamos. De não, farinha pouca, meu pirão primeiro, e eles também dizem da mesma maneira, o meu também é primeiro. E ele vai lá e tenta tomar aquela energia de você. É mais ou menos isso que acontece. Então, quando a gente começa a entender determinadas coisas, a gente, poxa, então é isso que determinadas doenças estão querendo me dizer? Aonde é que isso está linkando com alguma coisa que de fato eu esteja vivendo? Né? Mas vamos entender que, de alguma forma, a gente consiga estabelecer a transcendência dessa energia. Sair da casa em direção ao outro, descobrir que posso ser mais do que eu mesmo, posso me doar ao outro. E eu me dou aonde? No coração. É no coração que eu me dou e não à toa esse centro de força se irradia igualmente pelas mãos. É o único que faz esse processo também. O chamado Anahata Chakra, que é o chakra inatacável, ileso. É isso que significa essa palavra em sânscrito. Chakra representada pela lótus de 12 pétalas. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, né? De alguma forma, isso faz algum sentido para nós também. E o que esse chakra do coração está dizendo para nós? Se agora eu peguei toda a energia material e quintessenciei, eu vou transformar essa energia em quê? Em amor. Um amor qualquer? Não é mais aquele amor sexual que a gente viu lá embaixo do chakra. Que amor? É o amor que abraça, é o amor que assume, é o amor que, através das mãos, opera a consciência divina no mundo material onde nos encontramos. Então, é o amor que cuida. Corpo e mente, de alguma forma, se encontram no meio, no coração. E é a partir do coração que eles vão se irradiar para o restante. Como a gente disse, esse centro de força também está ligado a um determinado órgão. E o órgão que esse centro de força está ligado, além do próprio coração, é o timo. Já ouviram falar nesse órgão? O timo, ele é uma glândula de quê? De defesa. Dentro do coração. Lembra? Inatacável, ileso. É onde a gente se defende. Então, esse chakra, ele, de alguma maneira, ele pode estar desequilibrado? Pode. Você já ouviu falar das pessoas que amam demais, nos hipersensíveis? As pessoas que a gente tem que ficar pisando em ovos, né? Pois é. A gente pode ficar muito hipersensível, com os nossos sentimentos fragilizados perante aquilo que o outro nos traz, e por conta disso eu vou deixar de doar para o outro, eu vou pegar meu talentinho e vou enterrar ele ali debaixo da terra e vou me encolher. Melhor que isso, eu vou me defender. E o que eu produzo quando eu tenho hipersensibilidade no nosso corpo físico? Células de defesa. Envolvida em toda sorte de quê? De reações alérgicas, de reações anafiláticas. É um chakra que está ligado ao coração e ao pulmão. Então, asma, bronquite, rinite, são reações inflamatórias de defesa que fazem com que, olha, não entra poeirinha nenhuma, fica tudo aí de fora porque eu tenho medo. E porque eu tenho medo, eu vou pegar essa energia e não vou gastar, não. Vou encolher, vou ficar na minha, vou voltar aqui para minha mãe. Tudo fazendo um movimento no sentido de não ir para o mundo, de ficar encolhendo e enterrando o meu talento. E aí eu pego o elemento do ar e, em vez de estar espalhando esse ar para todo mundo, que é o elemento desse centro de força, eu fico fazendo com que esse ar acabe ele mesmo me asfixiando de alguma forma. E aí eu começo a fazer o quê? As alergias, como eu falei, mas também leucemia, câncer de mama. Tem processo de doação maior do que o ato de amamentar? Está relacionado aí como glândula também nesse centro de força, né? A questão da própria solidão, do isolamento e do fechamento à ação dos mentores espirituais, porque é a partir desse centro de força que nossos mentores agem. Mas fazendo a transcendência desse centro de força, me distribuindo em amor e afeto, eu vou chegando
no quinto centro de força, que é o Vishuddha, o chakra laríngeo, o chakra da comunicação. Porque amor não é uma coisa que é para ficar contida dentro de nós. Alguém consegue amar e ficar calado? A gente, quando ama, a gente quer o quê? Quer expressar esse amor, quer espalhar esse amor de alguma forma. Do mesmo jeito que alguma coisa entrou dentro de nós, no terceiro centro de força, e se tornou nós mesmos, nós agora queremos ir ao encontro de todo mundo e colocar um pouco desse ar para fora. Mas não um ar qualquer, um ar já carregado com o nosso éter, que é o elemento desse centro de força, né, que já representa a purificação, a comunicação. Aquela mesma voz que chega até vocês, sai de mim com uma determinada intenção e chega a cada um de vocês com as suas intenções, as suas necessidades que lhes são próprias. Isso é o objetivo do chakra laríngeo. Então, é um chakra que, para estar estimulado, tem que trabalhar com expressão, com pintura, com canto, com discurso, com voz. É o chakra que está ligado também à questão da comunicação que busca a verdade, do agir comunicativo, que respeita o que o outro está pensando. É o chakra que está ligado também à questão da manifestação espiritual, que se manifestou no Pentecostes. Mas desequilibrado. Imagine esse centro de força desequilibrado. O que ele representa para cada um de nós? Já viram aquelas coisas que são difíceis de engolir? Já entenderam? Olha, tá difícil de engolir isso aí. E aí começa a engolir sapo. E aquilo começa a dar o quê? Dor mesmo de garganta, né? Tá ligado à tireoide, que é uma glândula que tem aqui nessa região. Nada mais é do que a glândula que comunica toda a questão hormonal ao nosso corpo físico. Então, de alguma forma, os hormônios eles são os grandes comunicadores que nós temos. E aí, por conta disso, o que a gente acaba fazendo? Tendo todo um desequilíbrio de funções, fazendo com que a gente possa, desde ficar acelerado ou emagrecer acentuadamente, até engordar, ficar deprimido e, eventualmente, até morrer. Mas entendendo que a gente ascendeu e conseguiu fazer essa comunicação plena que nós temos. Chegamos, então, ao sexto centro de força, que é o Ajna, o terceiro olho. Ajna, em sânscrito, significa, ao mesmo tempo, sentir e controlar. Parece um paradoxo sentir e controlar. Mas quando eu consigo comunicar essa verdade, entendo que essa verdade, de alguma forma, já me traduz algumas coisas que eu aprendi na minha trajetória, eu começo a perceber que nunca foi luz e sombra, que nunca foi uma coisa e outra coisa. Tudo sempre foi a mesma realidade. Para que eu veja luz, eu tenho que ter alguma sombra para que essa luz se destaque. Da mesma forma que se eu vejo sombra, é porque tem alguma luz que por detrás dela está se projetando. Então, tudo sempre foi a mesma coisa. Então, não é só uma questão de olhar com olhos de ver de verdade. Não é simplesmente aquela visão superficial, mas uma visão que me faz entender, não, de fato, eu consigo enxergar o outro. Aquela visão do avatar, eu vejo você, né, no sentido mais amplo. E ele, por conta disso, ele se correlaciona com a visão, com o sistema nervoso autonômico, com o nosso hipotálamo, que é a sede das nossas emoções. Mas quando ele se desequilibra, se ele resolve a dualidade fazendo o todo virar uma coisa só, a dualidade virar uma coisa só, quando ele diverge, o que ele acaba fazendo? Ele acaba ficando meio bipolar. Já ouviram falar em bipolar? Exatamente isso. Né? Porque se eu não consigo enxergar de verdade, eu começo a ter transtornos que só vão ver uma parte da verdade, mas não o todo. Não vejo com olhos de ver. E aí eu começo a ter toda uma história de desequilíbrios, como alucinações, a própria ausência da visão física, pesadelos. E aí eu começo a ficar, e até desautonomias, que podem me levar à parada de centros importantes, como o centro respiratório, enfim. Mas conseguir enxergar a realidade como um todo. Estou mais próximo de quem agora, se eu já estou conseguindo ver que tudo é uma coisa só? Estou próximo do Pai. E estando próximo do Pai, eu transcendo no último centro de força do qual nós vamos falar, o Sahasrara, multiplicado por 1000, o chakra coronário, que situado no topo da cabeça, ele é ligado justamente à nossa famosa glândula pineal.
Glândula pineal que tem dupla responsabilidade. Primeiro, a nossa conexão com o mundo espiritual, de onde nós viemos. Segundo, a questão da gestão do nosso sono, com a secreção da melatonina, que está muito em voga agora, inclusive. Então, entenda-se que ele, ligado ao córtex cerebral, ele já não é mais uma questão de análise, eu consigo já me perceber parte do todo. Eu consigo perceber que em algum momento, nessas 1000 pétalas que estão aqui, nunca foi só o pai ou só a mãe. Sempre foi uma realidade só, que é a realidade que eu chamo de Deus, de divino. É a consciência ampla, ampliada. E aí, por conta disso, né, é nesse centro de força que eu consigo me comunicar de forma intuitiva com cada um dos que se encontram aqui. Alguns dominam mais, outros menos, isso é verdade, mas de alguma forma a gente está se comunicando, todos nós estamos interconectados, porque todos nós somos centelhas divinas. E é isso que esse centro de força nos traduz. Então, quando eu faço essa ascendência de energia, eu consigo chegar nessa plenitude. Agora, quando eu desconecto ele, desequilibro ele, o que acaba acontecendo? Toda uma série de transtornos relacionados ao sistema nervoso central e ao déficit de melatonina. TDA, Alzheimer, dificuldades de aprendizado, podem estar relacionados a essa questão de enxergar o divino de uma outra forma que não a forma plena como ele é. E aí, por conta disso, fazendo intelectualismo demasiado, gerando transtornos mentais, como esquizofrenia e o fechamento mesmo à consciência divina. É uma viagem corrida, essa viagem que a gente fez aqui agora, né? Eu já tinha prevenido a vocês. Por isso é importante a gente tentar fazer umas sínteses para a gente fechar isso aqui agora. Se eu fizer algumas conexões entre o primeiro centro de força, o da mãe, e o centro do pai, eu começo a entender que é importante de alguma forma eu ter. Porque não adianta eu querer falar de Deus para alguém que não tem o básico, que não tem o material. Porque quando eu tenho, eu consigo verdadeiramente saber, conhecer na sua plenitude. Se eu tenho segurança, eu tenho como fazer essa trajetória. Se eu não tenho essa segurança, eu temo. E se eu temo, eu acabo por ignorar aquilo que me espera. Ignorar que tem um pai que olha pelos lírios do campo e pelas aves do céu, como nos disse Jesus. Mas eu posso fazer uma segunda correlação também entre o segundo centro de força material e, de baixo para cima, o segundo espiritual. Porque se o centro de força sexual me diz que é importante sentir quando equilibrado, é sentindo que eu consigo enxergar o outro tal como ele é. Porque se eu não sinto o outro, eu me encruo, eu me fecho, eu não consigo enxergar o outro, eu simplesmente me cego diante da realidade. E a mesma correlação eu posso fazer entre o terceiro centro de força, que é o plexo solar, que me leva a uma energia ativa, e que, por sua vez, equilibrado, conecta-se exatamente. Quando eu estou agindo, eu comunico. Não existe ação que não se comunique. Porque quando eu fico irado, fechado, sem ação, eu me calo, eu fico engolindo em seco. Mas se nada disso aqui entrou na cabeça de ninguém, e isso não é uma coisa que entra de uma hora para outra, fica só com esse daqui, caminho do meio. Centro de força que não faz questão nem de ser o de cima nem de ser o de baixo, ele está aqui no meio. O chakra do coração, o chakra do amor. Porque quando eu amo, eu consigo envolver todas essas energias aqui equilibradas. Se eu não sei nada disso, trabalha no bem. E se eu tenho dúvidas do porquê eu estou adoecendo, trabalha no bem. Porque é o amor que cuida, que faz com que essas energias de alguma forma se movimentem em todas as direções, inclusive em direção um do outro. Porque quando eu não amo, eu simplesmente me fecho. E me fechando, eu me fecho a ação do restante. No fim das contas, nunca foi a mãe ou nunca foi o pai. No fim das contas, sempre foi do um para o todo. De alguma forma, eu caminhei em direção ao todo maior. Porque sempre foi, também, por sua vez, do todo para mim. Há um Deus que olha e que zela por mim. Porque, na verdade, não foi nem só comigo, nem só com Deus essa história. Foi com todos. Porque todos, de alguma forma, animais, vegetais, bactérias, vírus, todos aqui presentes, todos somos um. Somos essa centelha divina que nos habita e que, equilibrada, nos permite que nós traçamos as nossas maiores vitórias, as nossas maiores trajetórias,
assumindo, quando nós desejamos, os mais altos fins da existência da gente. Muito obrigado e peço desculpas aí pelo tempo excedido. Chega o momento do passe. Pedimos aos médiuns para tomar posições. Não há manifestações. O momento do passe é um momento íntimo. Momento de fecharmos os nossos olhos e nos conectarmos ainda mais profundamente com o Pai. Ouvir a voz do nosso Pai maior falar dentro de nós, porque Ele conhece tudo o que queremos, tudo o que buscamos, conhece os nossos desejos, mas acima de tudo, nos dá o que necessitamos. E assim, abrimos nossos corações receptores na noite de hoje, graças a Deus.